Fala pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Wesley Souza e eu moro aqui em Fortaleza, sou barbeiro aqui na minha região há 4 anos já. Tenho uma barbearia chamada Tapa no Corte e também tem uma escola que forma alunos para iniciantes. E a gente sempre teve um sonho de realizar, de fazer um canal no YouTube e botar para frente, divulgando o nosso trabalho e mostrando para o mundo. Se você está aqui é porque você é inscrito, ou se você está aqui é porque você não é inscrito. Eu já peço que você se inscreva no nosso canal para dar essa força. A gente está tentando fazer as coisas funcionarem e precisamos de vocês. Sem vocês a gente não é nada. Então já quero agradecer, a gente está quase, acho que esse vídeo a gente está batendo já os 500 inscritos. Feliz demais. E a gente está trazendo conteúdos diferentes aqui para vocês, não só de corte no dia a dia, como também conteúdos diferenciados, que hoje a gente vai falar sobre pentes, alavanca, como disfarçar cabelo, essas paradas mais próximos à parte técnica do negócio, né? Aquela coisa mais específica. A gente vem fazendo muito aí o degradê nos vídeos, vocês têm visto muito. Se você não viu, dá uma olhada nas nossas playlists aí. A gente tem muito conteúdo lá de fade, diversos tipos de fade que podem te auxiliar na hora do seu trabalho, no dia a dia. Então vamos com a gente, eu te espero já. Se liga aí. Mais nada, pessoal, eu tô com o nosso aluno Oliver aqui, ele veio diretamente de São Luís, Maranhão. Ele veio pegar a aula VIP aqui desde o início e a gente vai estar aqui nessa coisa bem dinâmica. Eu vou estar abrindo espaço para ele perguntar caso ele tenha alguma dúvida. Com certeza ele vai ter várias, ele não é barbeiro. E a gente está aqui para isso, certo? Então, para começar, Oliver, o que acontece? Nós temos que entender o primeiro passo. Quantos pentes existem? Quantos pentes existem e quais são os pentes, certo? Primeiro pente da máquina, tu sabe qual é? Tu sabe qual é? Tu sabe qual é? Tu sabe qual é? Sabe qual é? Não é um. Ele falou um, pessoal. Primeiro pente da máquina. Tudo que eu falar de pente vai ser a letra P. Primeiro pente da máquina, qual é? 0. Pente 0. Qual é esse pente 0? Tá ficando maluco? Pente é esse 0, que é esse aqui, ó. Pente 0 da máquina é o da máquina, tá ligado? Pente 0 da máquina é o nosso primeiro pente. Depois do pente 0, existe o pente 0,5. Ou, como tem lá no nosso pente, ele tem assim, ó. 1/2, tá ligado? Sim. Depois do pente 0, nós vamos para o pente 0,5, que é 1/2. Depois do pente 0,5, aí sim tem qual? Exatamente. Foi difícil essa pergunta aí, viu? Tem o pente 1. Depois do pente 1... 1,5. Exatamente. Eu tenho um pente 1,5, ou como tem lá no pente 1/2. Tranquilo? Depois do pente 1,5, qual pente que nós temos? O 2. Exatamente. Agora a pergunta que vale R$1 milhão. Depois do pente 2 temos o pente... 2,5. Não. Depois do pente 2 é 3, 4... Só até o 2, Isso. Só até o 1,5 que vai... Isso. Tudo... A gente vai entender já já. Por isso que eu deixei bem grifado aqui, ó. Certo? O que são realmente esses pentes? Depois do pente 2, aí tem o pente 4, o pente 6, o pente 8, certo? Não existe pente 5 e nem o pente 7. 4, 6 e 8. Isso, não existe o 5 e nem o 7. Tranquilo? Porque são pentes que eles veem que são irrelevantes para hora de se cortar um cabelo. Passa o pente 5 aqui do lado. É complicado, entendeu? Então é o seguinte, porque eu deixei bem grifado esses pentes aqui, que são pentes chamados de especiais ou pentes de disfarce. Especiais ou pente de disfarce. Tranquilo? O que é que isso quer dizer? Antigamente só existia pente 0, pente 1, pente 2, pente 3, pente 4, 6 e 8, certo? Não existia esses pentes especiais. Tranquilo? Não existia. Então, por que eles criaram esses pentes? Para conectar o pente 0 com o pente 1 e o pente 1 com o pente 2. Por isso que foram criados esses pentes.
Agora tenta entender uma coisa, ó. Existe 3 tipos de alavanca. 3 tipos de alavanca, que são 3 tipos de altura para cada pente. 3 tipos de alavanca e 3 tipos de altura. No caso, Quais? os 3 tipos de alavanca para os 3 tipos de degradação. Pode dizer que sim, mas vamos focar aqui, ó. Existem 3 tipos de alavanca e 3 tipos de altura. Cada alavanca dessa aqui é uma altura. Graduação. Isso, exatamente. Dentro de todos os pentes. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Dentro de todos os pentes existe 3 tipos de alavanca. Dentro de todos os pentes. Quais são essas alavancas? Vou te dizer agora aqui, ó. Vamos tentar enxergar a máquina nesse posicionamento aqui, ó. Então a alavanca aqui está para cima aqui, não. Então tá aqui, ó, pente 0, certo? Certo? Aí a alavanca o quê? Para cima. Ela no meio, né, ó? É alto, médio e baixo. Isso, no meio. E aqui, ó, para baixo. Quais seriam essas alavancas que você acabou de falar? Quando a alavanca tá para cima, ela é o quê? Está no alto. Não, aí é o contrário. Mas tá certo. Você fala o que você acha que é certo. Sim. Eu falei para cima, então o que a gente pensa? Que ela está na alta. A alavanca está alta, porém a lâmina está Para baixo. baixa. Está baixa, não está para baixo. Está baixa. Alavanca para cima, tranquilo. Só que a lâmina está Baixo. rente, está baixa, vai cortar mais. Quando eu baixo para o meio, qual é o nome dela? Intermediário, meio, entendeu? Vamos chamar de regular, tá certo? Sim. Regular. E quando a alavanca está toda para baixo, o que é que acontece com a lâmina? Está alto. Exato. Quando a alavanca está para baixo, Ela está alta. a lâmina está alta. Então, esses são os pentes e essas são as alavancas que existem em cada pente. Então, pessoal, a gente vai pegar um pouco do conteúdo da Pivot Point, certo, Oliver? Sim. E a gente vai agregar aqui na nossa aula aqui no YouTube para você também. O que acontece? Todos os pentes têm uma altura em milímetros. Agora a gente vai entender o porquê e a razão a gente usa alguns pentes para fazer o disfarce. E por que foi feito esse pente de disfarce 0,5 e o 1,5? Meio, exatamente. O pente 0, depois é o pente 1/2, que é o pente meio, né? E o pente 1, pente 1 e meio e o pente 2. Vamos focar nisso aqui. Eu te falei que existem 3 variações de alavanca, que a gente viu, alta, regular e baixa. A maior altura dentro de todo o pente, é quando eu estou na alavanca alta. Exatamente. Quando eu estou na alavanca alta, eu estou tentando me aproximar do próximo pente. Consegue me compreender? Por exemplo, quando não existia o pente 0,5, qual era o pente mais próximo da 1? Era o 0. Em qual alavanca? Na alta. Na alta. Então, ó, quando eu coloco na alta, é o meu grau maior do pente. Eu consigo cortar menos. Tipo, eu elevo o pente, tá ligado? As alavancas servem para isso. Para cortar mais ou menos. Zero alto e tem um 0 baixo. Isso, a 0 baixa, todo o pente, ele vai estar no estado normal dele. Por exemplo, o cliente chega para ti e fala assim: ô mano, corta aí no 0. Ele precisa falar que é alta? Não, porque ele não entende. Se o cara chega para lá, ô mano, corta no pente 2, ele vai falar alta. Só se ele souber tecnicamente. Se ele souber que a alta é quase uma 3. Ele não quer passar a 3 nem a 2, ele quer passar uma coisa que fique entre as duas, então a 2 alta. Ele não vai te falar isso. Quando eu falo assim, por exemplo, você está trabalhando na barbearia, ao qual tu trabalha com um barbeiro lá. Aí eu falo assim, tu vai cortar um cabelo que é cliente dele. Aí tu pergunta, qual o pente que você usa nele? Aí ele falou, pente 1. Aí tu vai perguntar, tu vai jogar alta? Óbvio que não, porque quando ele fala 1, tu já sabe conscientemente que é 1 na baixa, que o pente normal é sempre na baixa. Agora, quando eu quero elevar a alavanca, eu já mudo o estado dele normal, que o estado normal é na baixa. No caso aqui, eu estou dizendo o quê? Que o estado mais alto, a forma mais alta de se cortar no pente é estando na alta. E quando eu coloco na alta, eu me aproximo do próximo pente. Sempre isso.
Sempre quando eu coloco um pente na alta, por exemplo, pente 0,5 na alta, o que é que acontece? Ele se aproxima do pente 1. O meu pente 0 na alta, ele se aproxima do pente 0,5. E assim sucessivamente. Meu pente 1 na alta, eu me aproximo do 1,5. E o meu 1,5 na alta, me aproximo do 2. E assim sucessivamente, tá ligado? Então, para a gente entender outros conceitos, é importante a gente saber o quê? Vamos lá voltar ao que a gente falou antes. Que alavanca é essa aqui quando a alavanca está para cima? Ela representa a lâmina baixa. Exatamente. Baixa. Quando a alavanca está no meio, regular. Quando a alavanca está para baixo, a lâmina está alta. Certo? Existem outras nomenclaturas, e a gente vai entender o seguinte. Que também a gente pode chamar isso aqui em números, pode dar números para isso, como tem dizendo aqui, ó. No sistema UOL, se usa a altura real do pente. Não se usa a altura real do pente, já que ela será sempre fracionada de acordo com o ajuste do comprimento, a alavanca. Ela sempre vai ser ajustada. E aqui está dizendo, ó, a alto, a média e baixo, cada um tem uma altura em milímetros, especificamente. Que é o que? Na baixa é 0,25. Na média, que é a regular, 0,50. E na alta, 0,75. Você pode ver, ó, que cada alavanca tem uma variação de 0,25 para cada uma. Então aqui, ó, é por isso que eu disse, quando eu estou na alta, eu estou trabalhando na maior altura do pente, ó. Por exemplo, quando o meu o pente 1, ele tem uma altura em milímetros. A altura de milímetros do pente 1 é 3 milímetros. Aí quando eu coloco na alta, fica quanto? 3,75. Exatamente. Sendo que o pente 1,5, que é o pente meio, ele tem, ó, 4,5 milímetros de tamanho. Então, para que eu chegue próximo do pente 1,5, eu tenho que colocar o pente 1 na alta para chegar perto do pente 1,5. Então é isso que acontece quando a gente vai disfarçar. O que acontecia? Do pente 1 para o pente 2, o pente 2 ele tem 6 milímetros de altura. Olha a distância, de 3 milímetros para 6 milímetros. Não é muita coisa? Falando em milímetros, é como se fosse uma casa para um prédio. Entendeu? Para a gente nivelar. Então, tinha que existir algum pente intermediário ali entre os dois para fazer aquela conexão. Então, foi onde criaram o quê? Os pentes de disfarce. Certo? O pente de disfarce ou o pente especial. Que nele, juntando com todas as variações de alavanca, a gente consegue fazer, ó, a junção, ó, intercalação desses dois pentes. Vamos supor que eu vou disfarçar do pente 1 para o pente 2. A primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Usar o pente que fica entre os dois. E no caso, eu vou utilizar o pente 1,5 para fazer o quê? Para tentar ao máximo juntar o disfarce que vai existir, a diferença, desculpa, que vai existir entre 1 e o 2. Por isso que a gente usa o pente 1,5. Na alta, depois na regular e na baixa. Agora a gente vai saber sobre isso. Agora só para deixar bem fixo, eu sei que você pode voltar o vídeo, mas só para deixar bem fixo que eu estou dando aula aqui para o meu aluno, não quero cortar. Por que foi criado o pente de disfarce? Porque ele tem uma altura em milímetros que fica entre os dois. Você está vendo, ó, do 3 para o 6, que é do 1 para o 2, né? 3 milímetros para 6 milímetros, existe 3 milímetros de altura de variação, ou seja, é uma coisa muito alta. Realmente você pode ver, você passa o pente 1, depois passa o pente 2, vai ficar uma marcação gigantesca. Então aqui, ó, eles fizeram um pente com 4,5, ou seja, está ali, ó, entre os dois. Então, quando ele está na alta, ele se aproxima do próximo pente, e quanto mais vai baixando a alavanca, ele se aproxima do pente 1. Então ele vai fazer o quê? A intercalação, que a gente chama isso de disfarce, de clarear. Eu não consigo. Agora escute isso aqui, você que está assistindo o vídeo e você também. Oliver, eu não tiro marcação com esse pente de disfarce. Eu não vou conseguir tirar a marcação que eu criei no pente 1 com o pente eu não vou conseguir tirar a marcação que eu criei entre o pente 1 e o pente 2 com esse pente aqui que fica entre eles. E também isso serve para 0 e para 1. Por exemplo, eu marco no 0 e passo o pente 1. Eu não vou conseguir tirar a marcação com qual pente? Com esse aqui, ó. Ele só vai disfarçar, clarear, para depois eu remover com ele aqui. No
no caso, tu tira a diferença com o próprio pente que você iniciou. Isso, eu tiro a marcação. A diferença eu tiro com esse. Mas a diferença marcação... tu tira com o Isso, próprio que o nome você diz. iniciou. Exatamente, eu tiro a diferença que existe entre 1 e o 0 com o meio, que está entre eles dois. Eu costumo falar o quê? Como eu removo a marcação? Primeiro eu sei qual foi o pente que eu marquei e qual foi o pente que subiu. O pente que subiu é o pente maior, o pente que eu marquei é o menor. Eu vejo se existe algum pente que é intermediário entre os dois. Que no caso, entre o 0 e 1, qual é o pente intermediário? É o meio. O meio. Então, Aí deixa eu te perguntar. Pode perguntar. Aí você tá no meio e tu pode usar a alavanca para ajudar. eu vou usar exatamente. É o que a gente vai aprender agora. Filma aqui, Herbert Richter, por favor. Esse aqui é um exemplo que eu vou estar dando para vocês de uma variação que vai existir do pente 0 para o pente 1. Aqui é um crânio de uma pessoa, eu não sou Leonardo da Vinci, certo? Não sou um desenhista, não. Mas aqui eu desenhei um crânio, ó, tá vendo? Ó? Essa aqui é a orelha, esse aqui é o nariz, aí esse aqui é a primeira linha. Um dedo acima da orelha, na 0, esse é um exemplo. E um pente 1. Aqui vai ficar a marcação do pente 0 e aqui a marcação do pente 1. Eu fiz o quê? É igual um mapa Atlas. Eu abri e deixei num plano. Não tem um globo terrestre, não tem um mapa do globo, né, redondo? O Atlas é o quê? Num plano? A mesma coisa eu fiz e desenho aqui, ó, uma lista na 0 e uma lista na 1. O que é que eu falei para você? Primeiro passo a se fazer aqui é saber qual o pente que está entre os dois. Eu tenho uma marcação na 0 e aqui eu tenho o pente 1. Tudo isso aqui, ó, é o pente 1. E tudo aqui para baixo é o quê? Pente 0, ok? Então a marcação está aqui, não está? Como eu vou remover essa marcação? Primeiro passo, eu vou clarear. Eu vou disfarçar essa marcação para depois removê-la. Qual seria? A meio. Isso. Eu vou utilizar aqui, ó, o pente meio. Exatamente. Vou usar o pente meio, 0,5. Mas Wesley, como eu vou fazer isso? Eu vou só passar o pente meio e tudo vai ser resolvido? Obviamente que não. Por quê? Quando eu passar o pente meio, se eu passar logo na alavanca errada, por exemplo, na baixa, eu vou criar outra marcação. Ou não vou? Na nossa mente a gente já consegue imaginar. Então, qual é a forma de sucesso de se passar aqui? Primeiro passo. Vou utilizar, ó, o pente meio. Deixa eu pegar outro pincel aqui. Vou utilizar o pente meio. O pente meio, eu vou utilizar ele na alta, depois na regular e depois na baixa. Por que, Wesley? Porque eu parto do princípio para ensinar para iniciante que é o seguinte. Primeiro eu vou com a alta, porque a alta significa o quê? Que eu tirei menos. A regular, eu vou tirar o quê? Mais ou menos, até chegar ao ponto na baixa e tirar o quê? Mais. Como assim? Ainda estou sem entender, Wesley. Se eu partir logo para baixo tirando mais, o cabelo ele não volta. Compreende o que eu estou dizendo? Então é melhor ir aos poucos até eu ver essa marcação aqui, ó, ficar cada vez o quê? Mais clara. Entendeu? Certo? Sempre eu vou do maior para o menor. Então, Wesley, então tá me falando o quê? Para me passar o pente meio na alta, na regular e na baixa para clarear. Mas como eu vou remover a marcação? Usando o mesmo pente que eu marquei. Qual foi o pente que eu marquei? O pente mais baixo. E qual é o pente mais baixo? 0. O pente 0. E Wesley, como eu vou utilizar? Quais as alavancas que eu vou utilizar da 0? Da mesma forma que eu utilizei a 0,5. A alta, regular e a baixa. E é importante também ver o movimento que tu faz com a mão. Isso eu vou explicar também, com certeza, nas nossas aulas. Entendeu? Mas só para entender o porquê você utiliza. Wesley, por que tu está usando esse pente? Porque eu já te expliquei. Entre a 0 e a 1 existe um pente intermediário. Qual é o pente intermediário? 0,5. Mas Wesley, por que tu está passando alto? Eu já te expliquei. Porque eu não quero tirar tanto, quero tirar aos poucos. Wesley, por que tu voltou para 0 para tirar a marcação da 0? Porque eu marquei na 0, eu só tiro marcação no pente que eu marquei. Entendeu? Entender o que vai fazer também faz parte do aprendizado. Tranquilo? Então aqui embaixo eu desenho uma escadinha, vou até apagar aqui, ó. Para que eu desenhe essa escadinha aqui? Uma forma de eu costumo ensinar, pessoal, para ficar mais fácil o entendimento, beleza? É o seguinte,
vamos supor aqui, ó, nessa base aqui eu tenho um pente 0. Cada alavanca, cada escadinha dessa aqui vai ser uma alavanca. Vamos supor, aqui ó, a pente 0 baixa, né? Aqui é qual alavanca? Regular e aqui a alta, certo? E bem aqui seria o quê? Isso. Bem aqui seria o pente 0,5, vou botar aqui, que é o pente meio. Então 1/2. Na baixa. Depois seria o quê? Regular e alta. E depois seria qual pente? Pente 1. Exatamente. Pente 1 na baixa. Olha o que acontece. É a mesma coisa que está aqui, ó. Da 0 para 1. Da 0 para o pente 1. Olha a distância que a gente tem aqui, ó. É assim que funciona realmente. É assim que acontece. Aí, Wesley, por que tu não passou a 0,5 baixa? Porque, ó, se eu passar baixa, não vai ficar uma marcação ainda, ó, distante? Então eu vou descendo de degrau em degrau, ó. Vou na alta, que é bem pertinho da 1. Depois eu vou para regular, depois eu vou para 1. Depois eu vou para 0 alta, depois para 0 regular, para tirar então a marcação que tinha na 0. Deu para entender, irmão? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, já passamos todas as informações que eram necessárias nesse momento. Agora a gente vai para a nossa aula prática lá dentro e tentar explicar mais, tranquilo? Então, pessoal, encerramos aqui a parte bem explicativa aqui, tentando explicar passo a passo. A gente vai vir com mais conteúdo sobre isso, com certeza, se o nosso canal, né? O pessoal pedir, cada vez vai pedindo conteúdo diferente. Se eu souber, eu passo. Se eu não souber, eu chamo alguém que sabe. Gostou dessa? Se eu não souber, eu vou chamar alguém para dizer. Então, se você ficou até aqui, um grande abraço meu, sinta-se abraçado. Mas não vai se apaixonar por mim, não. Minha mulher não gosta dessas coisas, não. Só o cameraman, que às vezes ele, né? Então, pessoal, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Um forte abraço. Se você gostou do conteúdo e vem gostando dos nossos vídeos, já se inscreve no canal. Deixe seu comentário, compartilha, ativa o sininho, faz tudo que é pra fazer, mano. Vai logo, vai. Esperar 1, 2, 3, 4, 5. Quer que eu espere mais? Só dá pausa e continua. Então, muito obrigado. Eu te espero nos próximos vídeos. Cheiro no coração.